Hoje nós vamos falar sobre os sistemas vegetados, os chamados comunidades fitais. A gente vai ver o que é realmente o fital e vamos ver três sistemas principais dentro do fital, que são as comunidades de macroalgas costeiras, as macroalgas gigantes, que são os kelps, e também nós vamos falar das gramíneas marinhas, que nós falamos uma coisa muito breve, tratamos dela muito brevemente a semana passada, a última aula, mas que nós vamos fazer então com mais detalhes o estudo desse ambiente. Bom, então, fital, quando a gente fala em fital, a denominação mais comum, a definição mais comum e mais abrangente desse termo final seria um ambiente raso, iluminado, que permite o crescimento da vegetação marinha, né? Então, nesse sentido de considerar fital como sendo o ambiente raso e com muita luz que permita essas plantas realizarem fotossíntese, a gente tem os bancos de algas no costão, né, que são bancos muitas vezes extensos, que ocupam a grande área de fundo consolidado, fundo duro, na margem continental. Nós temos essas florestas de algas gigantes, que vocês vão ver que crescem muitos metros em direção à superfície. As pradarias de angiospermas marinhas, que são submersas, como vocês estão vendo aqui, e não aquele tipo que nós vimos aula passada, que eram os bancos emersos. Aqui vocês estão vendo que podem chegar a extensão muito grande, né? Muitos quilômetros quadrados de vegetação gramínea marinha submersa. Bom, então, quando a gente trata do fital, nós temos que pensar nesse ambiente raso, iluminado, em que há uma densa cobertura vegetal de plantas que crescem sob substratos duros, né? Por isso que está escrito lá plantas epibênticas. Então, elas crescem associadas a fundos duros. As gramíneas marinhas crescem em fundos inconsolidados, ou seja, é o epibentos de fundos arenosos, arenolamosos, né? Então, elas não necessitam do fundo duro para crescer, ao contrário, elas não podem crescer em fundo duro porque ela tem aquele sistema de raiz horizontal que vai precisar do contato com a terra. E tanto as algas como as gramíneas, elas vão fornecer um habitat, um ambiente para essa fauna que vai colonizar, bastante diferente daquilo que a gente viu para fundo inconsolidado, né? Porque ela vai permitir com que haja várias camadas de colonização das folhas, dos caules, enfim, daquele fital, né? Além, então, de ter toda uma zonação no estabelecimento das comunidades, de permitir essa crescente ocupação do ambiente por várias espécies, o fital funciona como berçário, porque vai dar alimento e vai dar abrigo para muitos juvenis de outras espécies que não vivem necessariamente lá. Então, elas vêm até essas zonas de fital para alimentação ou para proteção. Então, a definição de fital é uma parte do fundo marinho coberto por águas rasas, raso o suficiente para permitir o crescimento de plantas enraizadas, ou seja, de uma forma ou de outra, essas plantas vão ter que desenvolver sistemas de raízes para poder se fixar e para poder sustentar, então, esse ambiente tridimensional que é o fital, né? É o fital com a fauna associada. Quais são as características gerais desse ambiente, então, que vocês estão vendo que já é um diferencial dentro da zona rasa, da zona costeira da plataforma? Então, eles são considerados ambientes muito produtivos. Eles são, inclusive, comparados com ambientes de recife de coral, que vocês sabem que são ambientes extremamente produtivos, os mais produtivos do ambiente marinho, né? São ambientes dominados por produtores primários, ativos e fixadores de carbono. Claro, são dominados por plantas. As plantas que vão dar, então, essa fixação, essa morfologia do habitat para as espécies que vão poder colonizá-las. Então, elas dão essa estrutura física, né, o substrato em si, a alga ou a gramínea em si, dando substrato para fixação de muitas espécies bênticas,
substrato para movimentação de outras espécies que não são fixas, mas são vágeis. Elas ainda podem alterar o fluxo da água local, então elas podem diminuir o impacto das correntes costeiras naquela área e constituem, então, ambientes que são biologicamente diversificados. O que significa isso? Significa que é um ambiente propício à colonização e à ocupação de muitas espécies. Então, é um ambiente que, além de uma alta densidade, de um alto número de uma alta quantidade de animais, ele tem ainda uma alta diversidade, um grande número de espécies. Então, vamos começar falando dos bancos de alga de costão, que é o mais conhecido, que é o que vocês vão ver lá na excursão, quando nós trabalharmos no costão. Vocês vão estar, então, vendo e trabalhando dentro desses bancos de algas de costão. Então, existem vários tipos de algas, como vocês sabem, mas para nossa finalidade não interessa saber a classificação dessa alga sob o ponto de vista botânico. Nós estamos pensando nessa alga como ambiente de fixação e como forma, né? E como ambiente 3D. Então, assim, elas podem ser classificadas como algas crostosas, que são aquelas que revestem o fundo, né? Então, são baixinhas, têm um talo, são baixinhas e têm uma grande superfície de ocupação daquele substrato duro. As foliáceas e as ramificadas. As foliáceas podem ser folhas simples, né? Que só tem uma ramificação, ou podem ser folhas extremamente ramificadas e que a gente tem um verdadeiro leque com uma amplitude maior e uma relação maior de volume em relação, então, à área dessa alga. Então, o que importa quando a gente analisa esse ambiente de algas é ver a forma dessa alga, a textura dessa alga, se ela é lisa, se ela produz muco, se ela tem penugem, se ela é rugosa, enfim. Qual é a textura desse substrato que vai facilitar ou dificultar a ocupação pelas espécies, né? A arquitetura dessa alga, o quanto ela é expandida ou ela é retraída, qual é a relação volume-superfície para que as espécies possam ocupar, né? Com isso, então, considerando essas coisas todas, essas características todas, nós vamos ter faunas diferentes nos diferentes tipos de alga. Então, vocês falaram o fital de tal alga é assim, pode ser diferente do fital da outra alga que está do lado, porque elas têm morfologias muito diferentes. Então, elas têm um nicho oferecido para as espécies, para a colonização, que é diferente, né? Que varia, por exemplo, na textura, na forma e nos espaços disponíveis para colonização. Com isso, a gente também tem, os animais têm a possibilidade de ocupar esses ambientes diferenciados e existem a presença de quase todos os filos de animais que conseguem viver, animais marinhos, invertebrados, que conseguem, então, colonizar esses diferentes tipos de alga, né? Então, aqui vocês têm, por exemplo, uma alga crostosa que se espalha sobre o sedimento, uma alga geralmente calcária, que é quando, às vezes, vocês veem aquelas manchas avermelhadas ou marrom junto da pedra, né? Não dá nem para vocês pegarem na mão, ela é achatada e é colada na pedra. Até algas que são gordinhas, estão vendo? Como essas colpomênias, esses algas que têm um certo volume, né, em cada ramificação, algas que estão filamentosas, cada folhinha é um filamento único, né? Ou algas que são foliosas, com grandes folhas que ficam à deriva na água, inclusive tendo vesículas de sustentação dessas folhas. Então, esse sargasso, para poder se manter na tona, quando as folhas, o ambiente é propício, as folhas se desenvolvem numa maior extensão, elas têm vesículas de flutuação. Então, são vesículas com ar que mantêm essa estrutura, então, sobre a água. Então, por isso que eu estou falando, vocês já podem ver como o ambiente é diferente, como as espécies que colonizam podem ser bastante diferentes entre uma alga e outra, né? Então, para ter uma ideia da fauna de algas, nós vamos encontrar poliquetas, né? Esse poliqueta aqui é um cirratulídeo. É muito comum a gente encontrar crustáceos picnogônidos, que parece uma aranha, que tem aquela
dobra na perna muito alongada, dobra e carrega, então, as gônadas na dobra do joelho, né? Por isso que chama picnogônida, gônadas nos joelhos. Nós temos nudibrânquios que navegam, né, que nadam nesses interstícios da alga ou utilizam ficar sobre a alga, deslizando, dependendo da morfologia dessa alga. E nós temos aqui colônia de drosoários preso em algas, alga vermelha, e essas colônias de drosoário também podem encontrar um ambiente para fixação. O que a gente tem quando considera a fauna do fital, a fauna de algas no caso, nós vemos que dependendo da morfologia de alga, mas se ela tiver um porte ereto, como esse sargassum, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, a fauna vai ter a possibilidade de ocupar diversos níveis ao longo dessa alga. Então, existe um posicionamento diferenciado dos animais em relação ao talo da alga, né? E vocês podem ver, então, nessa distribuição desses vários animais, que eu coloquei a foto deles lá para melhorar a resolução aqui, mas a gente vai comentar. Então, existe uma parte de alguns grupos que vão preferir colonizar a superfície das frondes, que é esse grupo que está aqui, né? Então, vocês estão vendo que esses pequenos ouriços, né? Ouriços, quando são muito pequenininhos ainda, não foram para a superfície, né, para a base do costão, eles podem ficar uma fase que eles se prendem em algas. Vocês têm alocáridos, vocês têm gastrópodes, né? Estão vendo o gastrópode aqui numa folha de alga? Olha aqui a folha e olha aqui o tamanho do animal. Vocês têm muitos crustáceos arpacticoides, copépodos, né? Que a gente já vai ver que tem adaptações morfológicas para viver aí. Ostrácodes também que nadam, é muito comum encontrar preso a alga. Bivalves de pequeno porte, anfípodes, crustáceos anfípodes, né? Vocês estão vendo o vermelhinho aqui. Homocromia com o ambiente é uma característica muito importante dessa fauna de algas. Os animais tendem a tomar a cor do substrato. Então, se vocês forem ver esse anfípode, esse gamarídeo aqui, no sargassum, que é marrom, o gamarídeo vai ser marrom. Se vocês analisarem uma alga vermelha, uma galaxaura, uma ictiota, qualquer alga vermelha, vocês vão ver que os anfípodos, a mesma espécie, vai ser vermelha. Então, se vocês examinarem numa alga verde, eles vão ser verdes. Então, existe essa homocromia dos animais em relação à alga. Ou seja, a mesma cor, eles assumem a cor do substrato. E aí vocês vão pensar, mas como e por quê? Porque eles se alimentam muitas vezes de detrito da alga, né? E eles estão assimilando as células algais, estão ingerindo essas células que vão se depositar no seu tecido, principalmente nos crustáceos. Então, os crustáceos é o grupo que a gente mais vê essa homocromia, porque eles são semitransparentes e essas células, então, eles tomam a cor da alga. E isso é muito vantajoso para essas espécies, porque elas são facilmente predadas por outros animais que vêm se alimentar aí no fital, e assim, ficando muito parecido com o fundo, eles ficam mimetizados, né? Eles ficam disfarçados e evitam a predação. Existe uma outra ocupação que é da superfície dos talos, né? Dessa área ereta aqui, que não é foliosa, e existe algumas espécies que conseguem rastejar, viver se deslocando ao longo desse talo. Existem ainda uma fauna que vive nos sedimentos que são acumulados aqui na base da fronde. Então, como é um ambiente de zona rasa, que está em constante movimentação de águas por maré, por correntes costeiras, é um ambiente de sedimentação constante. Então, constantemente está vindo material em suspensão que acaba se depositando uma parte aqui na base da alga. É esse sedimento vindo pela sedimentação que se acumula nas frondes, que pode ser ocupado por alguns organismos, como, por exemplo, alguns poliquetas, serpulídeos, alguns organismos que preferem viver nesse sedimento, né? São geralmente animais depositívoros, que vão se alimentar desse sedimento. Existe ainda um quarto ambiente formado por uma alga, que é aquele do interstício
do espaço intersticial dos apressórios. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a alga tem que ter uma sustentação, porque ela está num ambiente raso, sujeito a hidrodinamismo, e ela não pode ser carregada para o mar. Então, ela tem que ficar presa. E, dessa forma, ela se prende através de um enraizamento que chama, aqui nas algas marinhas, de apressórios, né? Seriam as raizinhas. Esses apressórios, então, eles vão formar espaços, né? São um enraizamento, e eles vão formar espaços. O que vai acontecer nesses espaços? Nós vamos ter uma deposição do sedimento que vem e cai aqui na base, que se acumula na base, ele também vai se acumular aqui no meio dos espaços. E o que vai acontecer, então, com esses espaços com sedimento? Ele vai abrigar uma fauna que é diferente daqueles organismos que vivem acima. É uma fauna intersticial, é uma fauna que lembra aquela fauna das praias de areia, por exemplo. Então, são pequenos organismos, menores ainda que os outros, que vão estar delimitados, então, nesses pequenos espaços deixados pelo enraizamento e pelo sedimento, né? Então, a gente tem crustáceos arpacticoides, novamente poliquetos, mas ainda de menor tamanho do que aqueles da parte aérea. Existem, então, claro, para viver nesse ambiente, existem adaptações dos animais, né? Então, muitas vezes não, eles apenas reduzem o tamanho e conseguem viver normalmente lá. Mas outros possuem modificações especiais para viver aí, né? Então, melhor adaptados para esse ambiente. Então, isso acontece, por exemplo, com muitas espécies de copépodes, de crustáceos copépodes. Geralmente são grupos dos arpacticoides. Então, eles tendem a ficar achatados, né? Vocês se lembram do copépodo nadando no plâncton? E se lembram que tem copépodes bentônicos também. Então, esses copépodos bentônicos são aqueles que vão estar associados a algas. E, geralmente, eles são do grupo dos arpacticoida. Então, dentro desse grupo, os animais tendem a ficar, para viver na alga, mais achatados ainda. Por quê? Se eles colarem o corpo, quanto mais eles colarem no substrato, mais dificilmente eles vão ser carregados para fora pelo hidrodinamismo, pela movimentação das águas. Então, há uma tendência a esse achatamento dorso-ventral. Há também uma tendência para os apêndices bucais e para as pernas torácicas terem pequenas ventosas, pequenas estruturas que vão permitir ao animal ter uma aderência maior naquelas fases que ele está em repouso ou está se alimentando, né? Além disso, também, ele pode ter o maxilípede, que é aquela primeira peça bucal que protege as outras peças, ele pode ter preêncio, né, na forma de garrinhas. Então, serve para que ele também se prenda nas algas, ainda mais se forem algas muito ramificadas, muito fininhas, né, daquele tipo leque. E existe também garras curvas, como vocês estão vendo aqui, para se prender na alga. Então, o animal fica achatado na alga, né? Como se ele tivesse, no nosso caso, tivesse deitado na alga, então, com a parte ventral bem achatada junto do substrato e, ainda além disso, preso através dessas pequenas ventosas e através, então, dessas garras que eles têm nos primeiros apêndices. Então, isso vocês veem que um animal com essa adaptação, ele pode viver em zonas com águas mais rápidas, né? Zonas próximas de um entre-marés com maior hidrodinâmica de água. Necessariamente não ambientes tão calmos, né? Outra adaptação interessante, que também vocês devem lembrar das aulas de invertebrados, são os caprelídeos. Vocês se lembram das caprelas que ficam presas nas algas? Não sei se vocês viram isso na prática ou não, mas vocês vão ver lá, quando a gente trabalhar com a fauna de algas, vocês vão ver as caprelas, e são crustáceos com o corpo muito alongado, né, muito modificado, e eles têm esses 3 últimos pares de pernas adaptados para se agarrar na alga. Então, o que eles fazem? Como eles têm o corpo muito comprido, eles se prendem com a parte de trás, né, muito bem presos. Olha aqui, o apêndice vai agarrar. Então, a alga, geralmente são algas filamentosas, não crustosas, porque eles precisam de alguma coisa para que eles se prendam, né? E aí, então, eles ficam com toda essa parte do corpo fora, né?
e caçando animais para sua alimentação. Então, os animais que estão nadando nesse fital, nesse entorno da alga, os animais que estão vindo, né, através da movimentação da água constantemente pelas ondas, eles são agarrados por essa quela bastante grande, porque o animal é raptorial, ou seja, ele caça a presa e ingere. Então, para ele não sair desse ambiente, ele fica preso, então, através dessas pernas posteriores, né? Então, a caprela essas adaptações permitiram que as caprelas sejam muito bem adaptadas para o ambiente das algas. Vocês vão ver que vocês vão encontrar muitas caprelas, muita quantidade muito grande de caprelas vivendo, né, nas algas que vocês vão coletar lá. Bom, então, vamos pensar num sargaço. Está aqui um sargaço, que é uma alga muito comum no nosso litoral, que tem o seu talo ereto, né? As folhinhas, é uma alga parda, vocês estão vendo a cor. As folhas também são folhas duras, né? São folhas duras, não é uma coisa muito mole, elas são durinhas. E como essa alga pode crescer até 10, 15 centímetros, geralmente quando as folhas se tornam mais longas, ela desenvolve um maior número de vesículas, que vocês estão vendo aqui representado. Essas vesículas, então, são vesículas chamadas de flutuadores. Esses flutuadores são reservatórios de ar que vão permitir, então, que a alga fique na superfície e não fique colapsada junto do substrato, né? Então, vamos pegar aqui um pedacinho desse sargaço, né, que está aqui, e vamos olhar de perto o que acontece dentro desse ambiente do sargaço. Então, é como se eu estivesse olhando no microscópio um pedacinho dessa alga para ver o que está acontecendo lá e quem está vivendo lá. E o tamanho das coisas, qual é a escala que eu tenho. Bom, e aqui estão as folhas com um entrelaçamento. Então, são folhas achatadas, né? Não são lisas, vocês estão vendo, ele tem um serrilhamento. E olha o que acontece mesmo na vesícula de ar, né, que dá sustentação ao sargaço. Ela é colonizada por hidrozoários. Então, qualquer superfície que exista, que funciona como um substrato duro, na verdade, é uma superfície de fixação, nós vamos ter colonização por uma fauna epífita. E essa fauna epífita, então, é uma fauna séssil que vai se aproveitar desse substrato duro para se fixar. Então, o que nós temos de fauna mais comum, mais facilmente encontrada, que vocês vão poder ver? Então, nós temos, por exemplo, briozoários, né, hidrozoários e briozoários. Briozoários são aquelas colônias mais calcárias, mais baixinhas, que vão forrar toda a superfície, né, como, por exemplo, isso aqui. Cada buraquinho desse é um loco, né, um loce, que é a abertura de cada briozoário, é um animal colonial, então estaria forrando a superfície, né? Vocês estão vendo também hidrozoários aqui, né, em vários locais, hidrozoários, colônias de hidrozoários. Vocês podem ver também poliquetos tubículos, olha aqui um serpulídeo, né? Então, olha aqui o serpulídeo com seu tubo calcário, né? E o animal vive, então, fixado dentro do tubo, esse tubo fixado na superfície da alga. Vocês têm a caprela que eu falei, ó, aqui a caprela, tá vendo a posição dela? Se prende com a parte posterior, com aquelas perninhas, e fica, então, pronta para caça, né? Vocês têm anêmonas, pequenas anêmonas de pequeno porte, hidrozoários, assídeas também são muito comuns dentro do... Cadê a assídia? Aqui, ó. Assídeas também são muito comuns no fital, né? Então, é uma fauna bastante rica em diversidade e em número de espécies que consegue se fixar. Então, é o séssil, é a parte séssil. Mas, além disso, existe também uma fauna vágil. E essa fauna vágil, então, ela é formada por animais que conseguem se deslocar ao longo de todo esse habitat tridimensional. Então, nós temos, por exemplo, turbelários, que são aqueles vermes achatados em forma de fita, que produz uma camada de muco e consegue, então, deslizar através desse muco e caçar, né? E se alimentando através de toda essa superfície que tem à sua disposição. Nós temos os picnogônidas, né? Que são também bastante comuns. Isso aqui, o animal está aqui.
né? Temos gastrópodes, que também muitos deles são pastadores, se alimentam da própria camada de microalgas que também cresce em cima das algas, das macroalgas, né? E também existem gastrópodes carnívoros que saem à noite na estrutura da alga para poder caçar e se alimentar. Poliquetos vágeis, como os nereídeos, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, que também se alimentam, são carnívoros, né? Se alimentam de outros animais. Então, muitas vezes, se vocês coletarem a alga durante o dia, vocês vão ter a predominância de uma fauna. E se vocês coletarem a alga durante a noite, vocês vão estar vendo outra fauna que está ativa naquele momento. São os caçadores, que geralmente usam o período noturno para exercer, então, o seu período de alimentação, a caça. Então, se a gente fala em... Bom, já vimos que a alga é uma estrutura complexa, ela não é uma coisa simples, a não ser que ela seja uma folha única, e a gente vai ver que tem diferença nessas algas foliáceas, né? Tipo da uva. Vocês conhecem a uva? Lembram da uva, não é? Aquela alga verde que parece uma alface do mar, que tem aquela folha grande, simples, única, né? Lisa. Então, aquela vai ser muito diferente, como a gente já vai ver. Bom, então, geralmente, as algas tendem a ter um maior número de espécies à medida que ela vai se tornando mais complexa enquanto habitat, ou seja, à medida que a estrutura dessa alga vai se ramificando e vai se formando folíolos cada vez menores, vai deixando maior o espaço de interstícios em relação à superfície da alga, vai dando mais oportunidade, mais espaço, mais habitat disponível para os animais colonizarem. Então, existe uma grande divisão quanto à diversidade nessas faunas de alga, dos talos achatados e carnosos e dos talos finos e densamente divididos. Então, o que acontece nesses talos achatados e carnosos? Geralmente tem apressórios numa forma de discoidal, ou seja, um apressório grande, achatado, para poder manter aquela alga. Pensa na uva, né, na alface do mar. Então, é um apressório, um disco, né, que se prende à alga e ela, então, abre como uma lâmina grande e lisa, né? Então, essas algas, elas vão dispor de menos nichos para serem colonizados. Geralmente, elas possuem uma fauna menos abundante e têm uma riqueza menor de espécies, menor diversidade. Enquanto que as algas que têm talos finos e muito divididos, intensamente ramificados, elas vão ter os apressórios emaranhados, né, esse tipo que eu desenhei aqui, e vai permitir, então, um volume muito maior disponível para colonização do que aquelas algas em relação à sua superfície. Então, elas vão permitir um maior número de espécies possa estar vivendo junto ali, na mesma hora, né, porque ela tem mais espaço. E como que se mede a complexidade de uma alga? Como que vocês classificam as algas com maior número de espécies ou menor número de espécies? Ela cai dentro dessa classificação ou aqui, principalmente nessa daqui que é mais complicada, porque existem vários graus de ramificação dessas algas. Quando o talo é chato ou quando o talo é carnoso, é muito fácil da gente ver. Mas quando é ramificado, aí é complicado, porque a gente pode ter diversos níveis de ramificação. Ramificação primária, secundária, terciária, enfim. Cada vez quando a alga se torna mais delicada, mais fininha, mais a gente tem essa ramificação.